Boa tarde, sou fonoaudióloga Ana Lúcia Chiappetta e agradeço a participação no 7º Simpósio Anual da Associação Procura da Ela. O tema, neste momento, é quando indicar a válvula de fala e deglutição na doença do neurônio motor, esclerose lateral amiotrófica. O fonoaudiólogo, ele é chamado para atuar com o indivíduo com ela no decorrer da doença, quando começa a ocorrer fraqueza muscular na musculatura dos órgãos fonoarticulatórios. Então, começa a cometer as funções de mastigação, deglutição, na fala, na voz. Então, neste momento, o fonoaudiólogo, ele faz parte da equipe multiprofissional justamente para procurar maximizar, potencializar estas funções. Seja na ventilação espontânea ou mesmo quando o indivíduo está em ventilação mecânica, seja a ventilação não invasiva ou a ventilação invasiva. Por quê? Porque, independente da doença começar de uma maneira apendicular, através de membros inferiores ou membros superiores, ou mesmo da parte respiratória, pode ser que na evolução da doença, essa musculatura também seja comprometida. Então, não necessariamente, somente aqueles pacientes que iniciam com a função bulbar, a ela bulbar. A ela apendicular, né, a ela mais comumente, né, conhecida, ela também, na evolução da doença, pode ter um comprometimento nessa musculatura. Então, cabe avaliar, quando você está acompanhando o indivíduo com ela, seja o seu familiar, o seu cuidador, o seu próprio terapeuta, o quanto que essa musculatura está comprometida. E o que eu vou avaliar? Eu vou avaliar se o orbicular da boca, se a bochecha, se a língua, se a campainha, o palato mole, né, a base da língua, mesmo a região de laringe, se tem alguma fraqueza. E como que eu vou observar essa fraqueza? Você vai observar nas funções. Será que já está difícil emitir alguns sons? Ou seja, a pontinha da língua está mais fraca? É mais difícil eu falar o som rá, um grupo pra, pro, tra, cra, né? Ou será que é mais difícil eu organizar, qualificar o bolo alimentar, colocar aquele bolo alimentar sobre a língua, realizar o transporte antero-posterior, projetar? Quando eu falo, a minha voz está sempre meio molhada, eu tô sempre com uma dificuldade até para engolir saliva, ou engasgo, ou a minha voz é um pouco mais rouca, um pouco mais soprosa, eu canso de falar ao telefone, eu canso quando eu vou numa conversa que tem muita gente, que eu tenho que levar um pouquinho o meu tom de voz, eu saio, já estou muito mais cansada, com uma voz mais cansada, a voz fica pior no final do dia, ou seja, que situações onde eu começo a observar que esta musculatura, ela já está mais enfraquecida. Então, eu sei que eu já tenho o que nós chamamos de um acometimento bulbar. Por quê? Porque quem inerva essa musculatura são nervos, tá? Que vem do que nós chamamos região bulbar, que é do tronco encefálico, ponte e bulbo. Então, nós falamos a musculatura bulbar, a musculatura desses órgãos, tá? Desses órgãos fonoarticulatórios responsáveis pelas funções de fonação e pela função da deglutição. Então, eu posso ter uma alteração na fala, uma alteração na voz ou uma alteração na deglutição. A função básica da fonação, da deglutição, é a respiração. E muitos dos indivíduos que têm doença do neurônio motor, esclerose lateral amiotrófica, tem um comprometimento da musculatura respiratória. Então, além de ter comprometido a musculatura da língua, a musculatura de laringe, a musculatura de faringe, a musculatura do véu, também tem comprometido a musculatura respiratória, a musculatura do diafragma. E com isso acaba tendo um distúrbio ventilatório que nós chamamos restritivo,
um pulmão um pouquinho mais fraco, com mais fadiga, essa musculatura, então eu não tenho uma boa ventilação. O pulmão do paciente com doença do neurônio motor, com ela, é um pulmão saudável. A fraqueza é a fraqueza muscular. Mas isso pode fazer, na evolução, com que eu tenha o quê? Uma piora na minha capacidade ventilatória e eu tenho uma maior dificuldade de proteger também a minha via aérea inferior. Eu tenho uma fraqueza e com isso, né, na hora que eu faço aquele recolhimento para fazer o meu soprador, direcionar esse ar para a minha região oral, para a minha cavidade oral, para eu potencializar a minha voz, por exemplo, né? Fazer uma voz mais intensa, a minha voz fica mais fraquinha, fica mais diminuída. Do mesmo jeito, quando eu organizo esse bolo alimentar e eu quero deglutir, eu acabo tendo o quê? Um menor soprador, uma menor proteção dessa via aérea inferior. Então, está diretamente relacionada à fraqueza dessa musculatura e também essa parte respiratória. Quando pior fica a minha respiração, eu acabo tendo um comprometimento, tanto na minha fala quanto na minha deglutição. E nós sabemos pela biomecânica respiratória que eu tenho 2 ciclos, um ciclo inspiratório, que o ar entra, e um ciclo expiratório, que o ar está sendo direcionado para fora. No momento desse ciclo inspiratório, aqui na região da glote, né, na região das pregas vocais, essa glote está aberta para que o ar entre, então as pregas vocais estão afastadas. Imagine se eu degluto justamente nesse momento inspiratório, onde a minha prega vocal está afastada. Vai ficar mais fácil de eu engasgar, de eu aspirar esse alimento que veio junto desse momento inspiratório. Então, o que os estudos falam que o melhor momento, o momento ideal para eu deglutir é no momento expiratório, nesse momento exalatório. Porque daí o quê? O pulmão já está cheio de ar por conta de uma inspiração prévia e as minhas pregas vocais estão aproximadas. Com isso, mesmo se eu tiver um engasgo, mesmo se eu tiver uma coisinha que me atrapalhe um pouco, eu tenho o pulmão cheio de ar, ou seja, eu tenho uma boa o quê? Tosse protetiva. Eu vou ter ar aqui para tossir, eu vou ter um soprador, um fluxo aéreo expiratório protegendo essa via aérea inferior. Então, o melhor momento deglutitório vai ser no momento da expiração. Durante a evolução da doença, eu sei que quem está me ouvindo vai falar assim, a minha ventilação é espontânea. Não, eu já uso um ventilador mecânico, então a minha ventilação é mecânica. Mas eu uso um ventilador mecânico, mas eu uso uma interface. Então, eu falo que eu estou no momento em que eu utilizo uma ventilação mecânica com uma interface. Eu utilizo ventilação mecânica, mas eu tenho uma tráqueo. Então, assim, nós temos pacientes que nós atendemos com doença do neurônio motor em fases distintas, né? Quando que vai ser indicado uma válvula de fala e deglutição? E por que que ela é indicada? O que os estudos falam? Os estudos falam isso mesmo, olha, é importante deglutir na fase expiratória e não numa fase inspiratória, porque se eu degluto numa fase inspiratória, eu vou ter um maior risco de aspiração traqueal. Então, eu sei que é importante para um indivíduo que ele tenha essa musculatura preservada e que ele tenha esse pulmão também preservado para que os dois juntos eu tenha algo otimizado. Isso de uma forma espontânea, de uma forma natural. Mas e quando vai piorando a doença? E quando essa musculatura já não está tão forte, já não tem um tônus adequado, e a minha musculatura pulmonar também, né, tóraco-pulmonar, também tem uma fraqueza e também não está mais otimizada, eu já tenho esse distúrbio ventilatório restritivo. E já estou numa ventilação mecânica, em que momento em que eu vou indicar a válvula de fala e deglutição? Então, vamos acompanhando a evolução da doença para a gente ver o olhar do fonoaudiólogo em que momento que ele vai indicar a válvula.
Eu já sei que eu tenho uma biomecânica respiratória, que eu tenho uma fase inspiratória e uma fase expiratória, e eu também já sei que é justamente nessa fase expiratória que eu tenho mais segurança. Mas por quê? Por que nessa fase expiratória? Porque eu tenho o que nós chamamos de pressão de ar subglótico. O que é essa pressão de ar subglótica? Essa pressão de ar subglótica é justamente essa pressão positiva que é feita abaixo do nível das pregas vocais. Então, está lá o pulmão, né, a minha traqueia, a minha prega vocal, e se eu tenho bastante ar neste pulmão, e na hora que ele recolhe, né, que faz aquela força expiratória, esse ar é direcionado para a minha cavidade oral, ou seja, eu tenho um soprador, e ele está lá soprando, está protegendo a minha via aérea inferior, para que não entre alimento nessa via aérea no momento da deglutição. Então, é a geração de pressão de ar subglótica durante essa fase faríngea da deglutição, que é quando o alimento passa da boca para o esôfago, do esôfago lá para o estômago. Então, ela ocorre devido a essa força de recolhimento elástico tóraco-pulmonar. E ela vai favorecer o quê? Aquela eficiência glótica, aquela aproximação das pregas vocais, protegendo a minha via aérea inferior, né? Não permitindo que eu tenha, por exemplo, uma broncoaspiração. Então, promove uma relação direta entre o volume pulmonar e a eficiência da deglutição e da fonação. Isso a fisiologia me conta. Mas eu sei que este indivíduo continua tendo fraqueza. Como que eu vou fazer de uma maneira mecânica continuar com que esse mecanismo fisiológico ele ainda persista, mesmo se ele estiver lá na frente de uma ventilação mecânica? É isso que a gente vai ver. Então, eu sei que eu preciso de volume pulmonar, que eu preciso de força de recolhimento tórax pulmonar, isso vai aumentar essa pressão subglótica, vai melhorar a minha eficiência glótica, isso vai proteger a minha via aérea inferior. Mas eu sei que a fisiologia me conta que isso é através de uma pressão positiva, ou seja, de uma respiração espontânea, aonde eu respiro de uma pressão atmosférica que tem uma pressão maior para o meu pulmão, que tem uma pressão menor em relação à pressão atmosférica. Então, eu inspirei, o ar entrou, né? E eu estou respirando. E essa pressão positiva, tá? Subglótica, é aquela respiração, é aquela pressão pela força desse ar que entrou no meu pulmão, que agora eu vou exalar e ele quer sair. Então, ele está lá fazendo uma forcinha, uma pressão positiva. E essa pressão positiva que ele está fazendo é essa força motriz para auxiliar essa eficiência glótica. Então, repare, o tempo inteiro estamos trabalhando com pressões. Pressão do ar que entra, pressão do pulmão que ficou cheio de ar e que está lá, né, debaixo da prega vocal, sendo direcionado, né, para a cavidade oral e para a cavidade nasal. O que dizem as pesquisas? As pesquisas falam que e o indivíduo que deglute naturalmente, tá? O indivíduo saudável, que ele também deglute principalmente na fase exalatória, ou seja, nesse momento que ele está na fase expiratória. E como que é quando eu passo da ventilação espontânea para a ventilação mecânica? Que pode aparecer de duas formas, de uma forma não invasiva e de uma forma invasiva. Eu passo a respirar, agora não mais por uma pressão negativa, de mais para menos, mas de uma pressão positiva. O aparelho está o tempo inteiro direcionando o ar para o meu pulmão. Então, agora eu tenho alguns pacientes ainda não estão traqueostomizados, eles estão numa ventilação mecânica não invasiva, eles podem ficar muito bem nessa ventilação mecânica não invasiva, tá? Utilizando uma interface. Neste caso, eu não vou utilizar a válvula. Por quê? Porque essa ventilação é supraglótica, ela está acima da glote. Mas alguns pacientes estão na ventilação mecânica invasiva. Eles, por algum motivo, eles foram para uma traqueostomia. E muitos foram para uma traqueostomia, por uma emergência, por algo precoce, tá? Eles não ficaram anos na ventilação mecânica não invasiva, e só depois que eles foram para a ventilação mecânica invasiva. Alguns, por
alguma necessidade, né, foram para um hospital, foram fazer algum procedimento, alguma cirurgia, alguma intercorrência, e acabaram já saindo traqueostomizados. Neste caso, essa ventilação é infraglótica. E o que dizem os estudos? Que toda vez que o indivíduo está bem ventilado, se ele tem condições de mastigar, engolir e falar, se ele está bem ventilado, o fato dele estar bem ventilado garante com que ele melhore ainda as suas funções de deglutição, em relação à duração, a número de deglutições, a interação respiração-deglutição, e há riscos até de uma pneumonia aspirativa, porque agora ele voltou a ter aquela pressão subglótica, ele voltou aquele pulmão, né? Aquela musculatura que antes fazia com que ele tinha um distúrbio ventilatório restritivo por fraqueza nessa mecânica, né? Então, uma fraqueza de mecânica, o pulmão dele é saudável, mas ele tem uma alteração mecânica. Neste momento, com o uso da máquina, né? Com o uso do ventilador, ele está otimizando esta mecânica. Então, ele está melhor ventilado, ele está com uma melhor expansão pulmonar, ele está com uma melhor troca gasosa. Então, neste momento, tá, onde eu recrutei vários alvéolos, né, todos os meus alvéolos cheios de ar, eu tenho de novo um bom soprador, tá? Então, quando está naquela fase de ventilação não invasiva, o papel do fonoaudiólogo é promover a adaptação das interfaces. Para quê? Para as funções, porque eu sei que ele melhor ventilado, ele vai ter um menor tempo de trânsito oral, ele vai melhorar sua ingesta volume, ele vai melhorar sua sincronia respiração-deglutição. Então, neste momento, cabe ao fonoaudiólogo treinar o seu paciente para que ele fale melhor na interface. E também para que ele coma de uma maneira mais segura. Então, neste momento, ele está saindo da ventilação espontânea. Muitos dos indivíduos com ela, eles ficam parte do dia em ventilação espontânea e parte do dia em ventilação mecânica. E o fonoaudiólogo, ele vai treinar essa fonação e deglutição. Mas alguns outros pacientes precisaram, no decorrer da evolução da doença, de uma ventilação mecânica invasiva. E, neste caso, nós precisamos ver se é possível a adaptação da válvula de fala e deglutição neste paciente. Então, a válvula de fala e deglutição, ela é indicada para o paciente traqueostomizado, para aquele paciente que foi para uma traqueostomia. Mas aqueles critérios iniciais de fonação e deglutição, eles continuam sendo necessários ser avaliados. Ele tem condições de qualificar, organizar um bolo alimentar, mesmo que seja de uma maneira diminuída, porque eu posso mudar a consistência, eu posso mudar a viscosidade, a quantidade, eu posso trabalhar com prazer, mas ele consegue ter um manejo da saliva, ele consegue ter um manejo do alimento, e ele está bem ventilado, eles têm uma equipe de reabilitação, uma equipe de fisioterapia respiratória especializada para, na hora que eu novamente conectar essa minha via aérea inferior com a minha via aérea superior, desinsuflar o cuff, adaptar uma válvula de fala e deglutição, ele vai continuar tendo um bom manejo de saliva, esse profissional, porque é um trabalho de equipe, é um trabalho interdisciplinar, uma vez que eu comunico novamente a minha via aérea inferior com a minha via aérea superior, eu tenho fuga aérea daquele padrão do ventilador, eu tenho alguém ali apto, preparado e capacitado para elevar novamente esses parâmetros, então tudo isso tem que ser avaliado. Por quê? Porque o paciente que vai para a traqueostomia e que vai ser indicado, né, se ele consegue ou não se adaptar à válvula de fala e deglutição, é o paciente que já está muitas vezes na ventilação total, sim,
né? Então, ele já está sendo ventilado por um aparelho. Será que ele consegue adaptar uma válvula de fala? Então, ele está agora, tá? Então, ele tem uma traqueostomia. Essa traqueostomia, ela já está abaixo, então ela é infraglótica, tá? Aqui tá as pregas vocais, a glote. Então, não tem mais comunicação dessa via aérea superior com a via aérea inferior. Então, aqui eu tenho agora um circuito, e esse circuito vai estar diretamente no aparelho, então não é mais, ele não vai respirar mais, né? Não vem mais da via aérea superior, o ar que está entrando no pulmão agora vem direto do aparelho, e repara, já está abaixo da prega vocal. Para falar, né, eu preciso que este ar do pulmão passe aqui por esta região. Muitas vezes, quem é traqueostomia fala assim, ele está falando. Ah, está falando por quê? Porque esse cuff ficou levemente desinsuflado e está passando ar. E daí o ar passa e você consegue ouvir o som da pessoa procurando articular. Só que, olha, se está passando o som, a saliva, a secreção da via aérea superior, tudo bem? Então, aqui se eu tenho, porque eu estou sempre produzindo saliva, também é capaz de penetrar a via aérea inferior. Então, muito cuidado com essa história de ficar desinsuflando o cuff para ouvir o indivíduo falar, tá? Porque eles, da mesma maneira que o ar passa, a saliva também entra no pulmão. A mesma coisa com o paciente que come, né? Ah, ele come ele não faz adaptação da válvula de fala, ele come, tudo bem, ele comeu, então o que aconteceu? Ele mastigou, ele engoliu, tem fraqueza, perdeu aquela pressão subglótica, não há nesse momento, porque eu não tenho, né? O ar está entrando e está saindo por aqui, então aquele ar que antes, quando estava liberado, e passava, porque estava bem ventilado, e passava todo aquele ar e era direcionado para cima, e fazia aquele soprador, agora eu perdi, eu não tenho neste momento, porque o cuff está insuflado. Então, aqui acaba sendo o quê? Um fundo, um poço, um fundo, né? Então, eu fiquei com esse espaço morto aqui, né? Esse espaço agora, se eu como, ele acaba o quê? Acaba acumulando saliva, acaba acumulando secreção. Por isso que a gente sempre pede para o indivíduo, quando ele for fazer uma traqueostomia, que ele coloque uma cânula que tenha o supracuff. O que seria aquele conector? Ah, olha, ele vai colocar aqui, ele vai colocar um tubinho, e esse tubinho eu vou conseguir aspirar esta região que fica com saliva, que se ele come alguma coisa pode ficar um restinho alimentar. Para quê? Para que isso não acabe passando por uma lâmina fina e acaba indo direcionado ao pulmão, provocando broncoaspirações. Então, é importante neste momento, quando o paciente está traqueostomizado, que eu sempre tenha uma boa aspiração, uma boa higiene desta região entre o cuff e a glote. Então, é infraglótica, mas é supracuff. Esta é aquela região que muitas vezes acaba parando saliva, líquido, e acaba tendo uma proliferação de bactérias, né? E se eu tenho um pequeno escape, é essa região aqui que pode ficar colonizada, até porque muitas vezes tem contato de tráqueo, de limpar e tudo mais, né? Então, acaba sendo colonizada, e depois eu posso ter uma lâmina fininha aqui indo em direção ao pulmão. Pois bem, aonde que eu vou adaptar a válvula de fala e deglutição? Justamente aqui, tá? Nesta região. Então, em vez de ser direto ao circuito, eu ponho uma válvula de fala e deglutição aqui, depois eu faço a adaptação do circuito, mas para adaptar essa válvula de fala e deglutição, eu tenho que primeiro esvaziar esse cuff. E daí todo aquele ar volta a ser direcionado agora em direção à boca. Então, este paciente com a válvula de fala e deglutição, se ele tiver preservado essa musculatura e as pregas vocais, ele pode voltar a falar novamente, tá? Vamos ver o que diz a literatura, então. Então, esse é o tipo de cânula, mais ou menos, que nós utilizamos, né? É uma sempre com supracuff, tem vários modelos no mercado, este é só um exemplo. Essa é um balonete de baixa pressão e alto volume. E justamente por que a gente quer? Porque permite a aspiração de muco e secreções subglóticas
que se concentram entre o cuff do tubo da traqueia e a glote. E esta região é uma região que geralmente preocupa tanto o fonoaudiólogo quanto o fisioterapeuta respiratório, evitando que esse paciente tenha broncoaspiração. Ou a famosa PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, nós queremos evitar isto. Então, dá para fazer a válvula, dá para indicar, sempre com uma equipe especializada. Não pode simplesmente desinsuflar o cuff, o risco, na hora que eu desinsuflo o cuff, sobe muita secreção, porque tem uma comunicação direta, e muitas vezes ele pode acabar engasgando. Então, sempre aspira antes, aspira durante, aspira depois, aspira supracuff, aspira infra, né? Aspira pulmão, ou seja, ele tem que estar bem limpinho, ele tem que fazer exercícios, tem que ir esvaziando aos poucos, tem que fazer exercícios vocais, limpando, para depois faz a adaptação, e daí começa vários treinos, ao mesmo tempo que o fonoaudiólogo está treinando com o paciente, o fisiorrespiratório está ali no aparelho garantindo com que ele esteja bem ventilado, porque na hora que eu desinsuflo o cuff, tem fuga aérea e os parâmetros podem diminuir, dando uma sensação de angústia, tá? De uma alteração ventilatória para este indivíduo. Então, é sempre um trabalho em dupla, do fonoaudiólogo com o fisiorrespiratório. E qual é a válvula? A que nós utilizamos é essa válvula Ferdinand, a Passimoir, tá? Esta é a válvula, então ela é conectada diretamente na traqueostomia, dela tem um conector e depois vem o circuito. Então, a válvula utilizada é essa verde água 007, mas para uso em ventilação mecânica é necessária uma boa aspiração supracuff, para na hora que eu desinsuflar aquele cuff não descer tudo para o meu pulmão, daí eu vou desinsuflando o cuff, muitas vezes tem que fazer uma nova aspiração, muitas vezes é necessário entrar com assistente de tosse, fazer uma tosse assistida, daí nós vamos entrar com o treinamento. Então, não é como óculos, que eu venho com a válvula de, chegou a válvula de fala, que bom, vamos lá e vamos colocar. Não, não. É um treinamento, o paciente tem que estar preparado, por isso que a gente fala adaptação da válvula de fala e deglutição. Então, ele faz um treinamento com a válvula, às vezes depois a gente faz um treinamento vocal até com o ambu, para ele perceber que aquela prega vocal, que ela vibra, que ele sai som, né? Faz junto exercícios de deglutição de saliva. Por quê? Porque eu estou direcionando novamente o fluxo de ar através da boca, através do nariz, permitindo novamente essa comunicação vocal, uma melhor deglutição e o controle da secreção. Então, a orientação é pré e pós-implementação, ela é fundamental para que haja o quê? Uma boa adaptação, uma boa recepção dessa válvula de fala. E qual vai ser o meu objetivo? Primeiro, restaurar aquela pressão positiva nas vias aéreas, aquela pressão subglótica, melhorar a produção de voz e fala, melhorar a deglutição, reduzir a aspiração e restaurar a pressão subglótica. Somente para aqueles pacientes que têm essa condição, que ainda têm essa musculatura preservada, porque tem alguns pacientes que mesmo com a traqueostomia, eles perderam muito dessa prega vocal, musculatura de língua, de lábio, e mesmo se eu fizer adaptação, talvez eu não tenha condições de uma voz mais intensa, de uma fala articulada, ou mesmo possibilidade deglutitória. E se este paciente, ele aceita fazer as aspirações, treinamento com assistente de tosse, se o pulmão dele é um pulmão saudável, uma vez que eu vou estar, trabalhando com essa comunicação entre via aérea superior e via aérea inferior. Então, tudo isso é avaliado pela equipe. E daí, nós vamos passar para a desinsuflação desse cuff. Muitas vezes, essa adaptação é feita com ambu, é feita com assistente de tosse, com aspiração, medidas xerostômicas, muitas vezes a gente faz uma medida até antes da gente começar, para que não tenha tanta salivação, e fazemos vários treinos nessa adaptação. Treino olfatório, treino fonatório, adequação dos parâmetros ventilatórios, depois adequação de postura, qual melhor manobra para engolir, qual melhor consistência, qual melhor volume, qual melhor ritmo, qual melhor utensílio, mas agora na ventilação mecânica. E sempre lembrando
será que ele está com bom manejo de saliva? Porque na hora que eu desinsuflar o cuff, a primeira coisa que eu preciso treinar é o manejo de saliva dele. Então, será que ele já treinou as posturas? Será que ele já está com todas as suas medidas xerostômicas? Tudo isso é avaliado e daí entram os treinos. Então, aqui é um treino olfatório, porque ele volta a perceber, né, o aroma dos alimentos. Então, aqui foi feita, já passou por toda a limpeza, já adequou, né, a válvula de fala, ele já começa a deglutir a saliva, e agora, com o café, produz mais saliva, e o treino agora ele vai sentir o cheirinho do café, e ele vai começar a deglutir a saliva que ele mesmo está formando. Então, o primeiro treino é sempre voltar a dar vida, sensibilidade, mobilidade para aquela região que ficou com a traqueostomia isolada, né? Então, estou como se falando assim, voltando aquelas minhas vias sensoriais. Olha, sente o aroma desse alimento, sente esse cheiro. Então, dá para fazer com limão, dá para fazer com café, dá para fazer com baunilha, dá para fazer com churrasco, ou seja, o que você tem vontade de comer, de sentir, né? Então, vamos primeiro, por enquanto, esse treino olfatório e depois a relação, a interação, respiração, fonação. Então, inspira, na hora que você expirar, deglute a saliva, inspira, e depois na expiração você vai fazer uma contagem. Então, é o momento dele ver, né, para que ele fique tranquilo. Treinamos primeiro com contagem. Ao mesmo tempo que ele vai contando, nós vamos observando no ventilador se ele mantém um bom volume pulmonar, se a saturação está boa, se ele está se sentindo bem, se ele tem uma boa relação entre a inspiração e expiração, como que está a sua frequência respiratória, e tudo isso é passado para os fisioterapeutas respiratórios que estão lá avaliando. Então, os fonoaudiólogos estão aqui na frente treinando a válvula de fala e deglutição, e os fisioterapeutas respiratórios estão adequando o ventilador para este paciente, né? Porque cada um tem o seu parâmetro ideal. Depois, aquela laringe, né, que ficou o tempo todo ali na mesma posição, agora ela precisa de uma maior amplitude para fala e para deglutição, aquela prega vocal, de novo, precisa abrir e fechar na função inspiratória e expiratória. Então, é trabalhado a mobilidade laríngea com a válvula. Então, exercícios de uma prega vocal mais baixa, de uma laringe mais baixa, de uma abertura, depois de uma elevação laríngea, de uma adução das pregas vocais. Então, ele vai treinando, ele vai vibrando, ele vai limpando, ele vai deglutindo a saliva. Neste primeiro momento, só com manejo de saliva. O alimento é sempre o último. Depois que ele estiver bem adaptado, que nós vamos entrar com as manobras e com os alimentos. E, por fim, o canto, né? Por quê? Porque o canto eu começo a otimizar aquela função. Eu saio do hemisfério esquerdo, eu vou para o hemisfério direito para uma função de otimização. Reparem, aquela primeira paciente, ela tinha começado de forma pendicular. Depois que quando ela fez a adaptação da válvula de fala, ela não estava mais com o movimento dos membros. Já este senhor, não, ele tem movimento de membros. Primeiro ele começou pela região bulbar, ele é uma ela bulbar, tá? Mas ele precisou ir para uma traqueostomia. Então, ele, por conta de uma fraqueza, de um distúrbio ventilatório, então, por conta dessa fraqueza, dessa mecânica ventilatória, ele precisou ir mais precocemente para a traqueostomia, mesmo ainda com uma capacidade de falar e deglutir. Então, ele tinha a indicação dessa adaptação de válvula de fala. Pois bem, quando eu faço essa adaptação, eu tenho que lembrar, este paciente já passou por uma avaliação de equipe especializada?
Será que ele tem adaptação desta válvula? Será que com a válvula ele vai maximizar a sua função de fonação e deglutição? Então, tudo isso é feito pela equipe, mas sim, é possível, mesmo traqueostomizado, em algumas circunstâncias, voltar a falar e voltar a comer. E é isso, gente. E aqui está ele, tá? Pronto. Então, agora, mesmo com todas as dificuldades, né, é possível, e isso depende de cada um, né? Alguns pacientes têm indicação, outros não têm indicação, mas o que é importante, você tem que ser avaliado. A equipe tem que ir lá e falar, olha, dá para fazer, vamos fazer. E daí é tão importante a equipe quanto o querer do paciente, né? Eu quero, eu vou passar, mesmo que eu precise passar por um treinamento, eu vou passar por esse treinamento porque eu quero voltar a falar e eu quero voltar a comer. E é isso, muito obrigada.